Hallo Aline, was geht ab? Oi meus queridos, tudo bom com vocês? Firmes e fortes aqui nessa segunda-feira chuvosa, que particularmente aprecio muito, porque eu detesto o calor e as chuvas se tornam cada vez mais escassas nessa região central, né? Por vários motivos, né? Essas ondas de calor, o concreto, enfim. Olha, eu estou muito preocupado com uma pessoa da minha família, né? Minha irmã. Ela está com quadro depressivo já há algum tempo, né? Na realidade, ela sempre foi muito infeliz, né? Foi vítima de muitas violências também, né? Atravessou conosco as piores fases da nossa família, né? E vítima das próprias escolhas também, da ignorância, da falta de instrução, porque ela concluiu apenas o ensino médio, enquanto nós, os outros irmãos todos, né, nos graduamos e tudo mais, e ela não fez muita evolução nesse sentido, embora seja uma pessoa inteligente. Ela mora em Ijuí, né? Meu pai deu uma casa para ela lá. E a gente achou que tudo ia ficar bem. Ela montou lá uma lanchonetezinha, um barzinho, um botequinho lá para ela. E a gente achou que ela fosse melhorar, que ela fosse se sentir uma pessoa mais feliz vivendo ali. Isso não se verificou, tá? Isso me fez pensar muito no impacto da religião e a sua relação com depressão. Ela mesma me disse certa vez que ela pensava que tudo que ela fazia era errado por causa dessa igreja. Que ela se monitorava o tempo inteiro em pensamentos para não transgredir nenhuma regra, porque você aprende no mormonismo que se você pensar em alguma coisa contrária ao que eles pregam, em pensamento você já está pecando. Então é uma vida muito monitorada, tá? É uma vida de muitas exigências, de muitas cobranças, de regras inflexíveis. É uma vivência em que existem pessoas que são privilegiadas por políticas e por posição socioeconômica, tá? Onde criminosos de todas as espécies são protegidos, tá? E até mesmo assimilados e ocupam posições de destaque lá dentro. Isso é comum. Já trouxe para vocês casos aqui, inclusive do bispo que desviava dinheiro em nome da minha pobre mãe na época, tá? E a minha mãe permaneceu durante muitos anos, porque afinal de contas ela pensava que o que importava era a relação dela com Deus. Porque ensinaram para ela que se algum líder fizer algo de errado, Deus irá removê-lo de lá. E isso não se verificou, ele ficou um bom tempo como bispo. Tá? Em 2015, cerca de 320 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde, sofriam de depressão. O Brasil é recordista entre casos de depressão e ansiedade no mundo. São pelo menos 17 milhões de pessoas. Tá? Eu vou deixar aqui no link embaixo para vocês pesquisarem. E é claro que é uma relação muito estreita entre depressão e suicídio, né? Que nós trazemos tantos vídeos sobre esse assunto aqui. Em 2015, pasmem com esse dado, o suicídio foi a segunda maior causa de mortes no mundo entre jovens de 15 a 29 anos de idade. É um assunto grave, gravíssimo, né? Há estudos que apontam que a religiosidade pode ajudar as pessoas a levar uma vida mais tranquila, a resolverem problemas psicológicos. Entretanto, há outros que sugerem o contrário. Então vai depender muito aí da linha que você seguir, tá? Mas eu acredito, pelo que eu li de alguns estudos que eu também vou deixar aqui embaixo, que a gente está falando de ciência, né? Tá, pelo menos um estudo que já é estabelecido cientificamente que a depressão é um fator genético, muitas vezes. Ele é impulsionado por fatores genéticos. Que o córtex cerebral é maior, é mais espesso em pessoas com propensão à depressão. Então você tem isso na sua genética, tá? E eles constataram que religiosos possuem esse córtex mais acentuado. E logo verificaram que eram pessoas, foi muito comum verificar que eram pessoas que sofriam de depressão, né? Outros estudos sugerem na contramão, né? Que a pessoa com a religiosidade ela conseguiu se autocontrolar, ela conseguiu encontrar caminhos para si. Eu vi muitos casos disso, realmente, né? A pessoa, sei lá, levou uma vida de crimes, né? Crimes, como a gente vê muito nas igrejas, né? Evangélicas e tal, uma vida de crimes. Uma pessoa que se entregou a toda sorte de vícios, ela encontrou na religião paz para ela. Mas ela se agarrou naquilo ali como esperança. Ok,
Ótimo, perfeito, que bom que você achou um lugar, mas assim, eu particularmente não preciso disso para não fazer mal a ninguém, né? Eu vejo alguns depoimentos muito engraçados, olha o efeito psicológico aqui. A pessoa é boa se ela estiver na igreja, ela é má se ela não estiver, e ela age assim. Então, hoje eu sou um cara renovado e estou na igreja. Larguei minha vida de pecados, parei com droga, parei, né? Que é o que eles dizem, né? Não faço mais sexo fora do casamento, enfim. Quando essa pessoa sai da igreja, imediatamente ela parte para um extremo de conduta. Agora ela rouba, agora ela mata, agora ela se droga, agora ela... Gente, a igreja é um espaço físico, é uma instituição. Você pode viver a espiritualidade, que é diferente de religiosidade, dentro de si. Você pode ser seu Deus, o seu guru, o seu guia. Eu não vou para a igreja, eu não vou me drogar. Eu vou trabalhar, eu vou viajar, eu vou aproveitar minha vida, eu vou namorar, eu vou desenvolver talentos, habilidades, porque a vida exige muita criatividade. Se você fica parado, deitado num sofá, esperando as coisas acontecerem, porque o ser humano tem um grande problema, muitos de nós sofrem desse problema, e eu confesso que eventualmente me considero assim, mas eu acho que muito em função da minha educação religiosa, porque eles dizem, né, que se você colocar o reino de Deus acima de todas as coisas, todo o resto será acrescentado. Veja quantas passagens eu estou citando para vocês de ensinamentos que são pregados lá dentro. Isso não é verdade. Se você se dedicar exclusivamente a uma religião, a trabalhar para eles, a servir a eles e tudo mais, a dar dinheiro para eles, a dar almoço para missionário, às vezes você não tem nem para si, né? Outros ângulos da sua vida, outros aspectos da sua vida serão prejudicados. Você precisa ter um foco. Se o seu foco é a religião, é ali que você vai viver. Então vira ministro, religioso, vai, sabe, vai estudar, vai fazer um seminário. É que na igreja mormon não existe isso, tá? Não existem espaços para que você se torne um líder lá dentro, né? Espaços educacionais para isso, como existe na igreja católica, eu acho que em outras denominações que as pessoas são preparadas para assumir certas posições, elas estudam, né? Você vê que os padres são pessoas extremamente instruídas. Eu lembro que eu tive que estudar disciplinas de religião, porque eu estudei numa pontifícia, né? E era obrigatório, eu tive 2 semestres. O professor tinha 6 mestrados em Roma, né? Era um padre, inclusive. Eu lembro até, aspas, aqui um parênteses, que ele disse assim em sala de aula uma vez: gente, cá entre nós, pessoas mal-humoradas é falta de uma boa, de uma foda. A sala assim ficou... Eu estava sentado na frente, eu falei: o senhor é padre? Ele olhou pra minha cara assim, sabe quem diz assim? Você não sabe de nada, cara. Então, são essas coisas, né? Esse aí soube viver, tirar proveito da religião para se educar, para se instruir, fez 6 mestrados em Roma, é padre, tem o poder de ser padre, porque isso é poder, né? O padre, né? Embora a imagem da Igreja Católica seja muito prejudicada, vocês devem ter visto o dado que saiu essa semana, né, da Igreja Católica na França, por exemplo, de milhares, centenas de milhares de pessoas estupradas durante 50 anos. Foi todo um dossiê que foi levantado, um inquérito, um absurdo. Eu vou trazer melhor isso para vocês depois, tá? Com mais precisão. Vamos focar aqui. Então essa foi uma passagem que eles ensinaram. Primeiro o reino de Deus, todo o resto será acrescentado. Aí você vive na miséria e não sabe por quê. É claro que você vai ficar depressivo. É claro também, eu tive aqui, por exemplo, um recepcionista na portaria que ele se tornou testemunha de Jeová. De um dia para o outro ele começou a cumprimentar todo mundo, porque era uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que vivia de mal com a vida. E a gente percebia isso, né? Eu não preciso disso para cumprimentar uma pessoa, eu não preciso disso para acordar feliz. Não preciso disso para ir no mercado dar um bom dia para a operadora de caixa, que agora nem é mais operadora de caixa, agora é tudo eletrônico, né? Você passa lá, nem fala com ninguém, mas cumprimento o segurança. Se eu não tiver um dia bom, ok, eu fico na minha, não vou destratar ninguém, né? Mas o fato é que a minha irmã está num momento muito difícil. Muito difícil. Agora, eu acho que quem quer se matar, planeja e faz. Eu acho que ela está há muitos anos, ela não vai assistir esse vídeo porque ela não segue o canal, tá? Ela não quer nem pensar em mormonismo, na verdade é uma questão superada para ela, acho eu. Talvez esteja lá no inconsciente, porque ela sofre e não sabe nem porquê. É o inconsciente, gente. Detém um controle tão grande sobre as nossas atitudes que é impressionante. Aliás, a maior parte das nossas atitudes diárias são inconscientes. O inconsciente nos controla, como se fôssemos bonequinhos, sabe? E é interessante isso.
Por isso que é muito interessante a terapia, porque você começa a desvendar o teu inconsciente para entender certos gatilhos. Por que eu estou infeliz? Às vezes não sabe, né? E eu disse, foi o seguinte, eu liguei para ela, na verdade eu estava quietinho, trabalhando, cuidando da minha vida, e ela mandou alguns áudios e tal, porque minha mãe tinha ido para o Rio, não foi visitar lá no Rio Grande do Sul, não sei o quê, mas muito, Chivinha, coisa boa, alucinada, ela estava alucinada sobre o efeito de remédios e tal, ela estava tomando vários remédios, né, enfim. E cada vez mais o médico aumenta a dose, porque o psiquiatra é assim, se você chegar lá com esse discurso de que você está cada vez pior, ele vai te... O psiquiatra não é religioso, o psiquiatra não... Gente, não adianta você achar que o médico vai resolver o teu problema, quem resolve é a gente, mesmo que haja um medicamento. Uma amiga minha falou, ela é infectologista, ela estava com um paciente soro positivo para HIV. Ela falou assim para mim, olha, o remédio não está funcionando para ele. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Ela percebeu que ele era psiquiátrico, encaminhou para a psiquiatria para tratar a doença psiquiátrica, para fazer a combinação com os remédios. Funcionou. Conseguiu baixar a carga viral do paciente, o paciente também. Aí você vê, o efeito o fato dele ser psiquiátrico dificultou bastante a adesão ao tratamento. A cabeça, gente, é o controle do corpo, né? Então, eu falei, olha, ela falando coisas sem sentido, assim, sabe? E eu tentei ajudar. Talvez eu tenha sido severo, mas eu não aguento mais também. Eu falei, olha, você precisa escolher se você quer viver ou morrer. Ou você quer... Eu tenho vários amigos que superaram a depressão, eu inclusive, tá? É uma escolha. Você quer viver ou você quer morrer? Porque o remédio não vai fazer efeito se você não quiser estar bem. Você precisa, antes de se medicar, pensar, eu quero estar bem. Eu tive amigos, que chegaram a situações muito lamentáveis por causa da depressão e conseguiram vencer. Fizeram o tratamento, se recolheram, se isolaram por um tempo, foram fazer coisas novas e a depressão passou. Ou, pelo menos, está sob controle, né? Que o que importa é isso, né, gente? A gente não fala aqui de cura, a gente fala de ter o controle mínimo sobre as coisas. Aí eu falei, fiz um discurso para ela, né? Eu falei de tanta coisa que a gente passou, que eu tenho consciência da dor dela, do sofrimento dela, porque eu passei, parte disso eu vi. Era uma mulher que engravidou muito cedo. E olha, nessa família, eu acho que foi a pessoa mais ajudada de todas. Ela teve 3 filhos, com o cara aí que ela teve, né? Inclusive, quando ela engravidou na igreja mórmon, nossa, foi difamada de todas as maneiras, né? Infelizmente, eu não soube na época, porque ninguém falava nada perto de mim, porque eu sempre falei o que eu tinha que falar. E continuarei falando, né? Mas eu soube de um caso de uma pobre coitada miserável lá, não vou citar o nome, mas eu poderia chamar ela de qualquer coisa, né? Eu vou falar assim, o nome dela era Patrícia. Patrícia. Miserável. E aí ela falou assim, minha mãe me contou anos depois, que se eu soubesse na época, eu tinha ido lá falar com ela e com o maridinho dela, não tô nem aí. E eu era adolescente, mas eu era grande, já era forte, não queria nem saber. E ela falou, meus filhos, eu contei pra vocês isso, meus filhos jamais vão engravidar assim, antes, precocemente, que eu queria. É uma questão de educação, a boboca da minha mãe não falou nada. Vocês sabem que minha mãe era uma mulher, gente, extrema, a minha família inteira, meus tios, toda gente louca, tá? Extremamente violenta. A minha mãe era uma mulher que andava, se ela andasse na rua as pessoas atravessavam, porque ela era uma leoa. Ela tinha 4 filhos para cuidar, uma mulher grande, forte, né? Muito brava, nem homem batia na minha mãe, sabia? Teve um caso até que me deixou muito traumatizado de violência que eu presenciei quando criança, mas ela saiu vitoriosa. Mas enfim, não quero entrar nisso aí porque é muito obscuro. De qualquer maneira, ela era uma mulher que tinha total condições de se defender. Ela escutou isso e as pessoas são falhas, a minha relação é com Deus. A imbecilidade, né? É a mesma coisa que eu te falo, que eu te dar um tapa na cara e você dá a outra face, que segundo dizem foi o ensinamento de Jesus. Se você me der a outra face, é óbvio que o cara vai te esbofetear de novo. Se defenda, se proteja. Cuide-se, valorize-se, imponha limites. Cuidado com o que você permite que façam com você. Mas Deus ensinou na Bíblia que a gente... Dane-se. Se ele quis seguir essa filosofia, Jesus Cristo, que é auto-intitulado Filho Unigênito de Deus, entretanto sem apresentar prova nenhuma, né? Porque ninguém prova que ele ressuscitou, é verdade? Não, isso aí é outra história.
Aqui no Ocidente, né, o cristianismo, essa força toda, no Oriente ninguém nunca nem ouviu falar, e no judaísmo Jesus Cristo também não tem importância nenhuma, ele é muito secundário, no hinduísmo então, né? Então assim, no Ocidente essa figura, né, o cristianismo é aqui, é para cá. Infelizmente esses leitores da Bíblia não têm essa dimensão, né, da religiosidade, como ela se reflete no mundo afora. O budismo, né, o hinduísmo, né, os muçulmanos, Jesus não chega, não atinge, não chega lá, né? Ou chega com algum outro aspecto, né? Com menos relevância, mas enfim, isso é outra história. Então se defenda, não permita que te façam mal, estabeleça limites. Você está ensinando o outro como você quer ser tratado. E o respeito, gente, muitas vezes você precisa se impor para exigir e arrancar a força, porque tem gente que não respeita. Não é fato? Ela escutou então esse insulto e se calou. O mundo girou. Uma das coisas mais fascinantes da vida são as voltas que o mundo dá. E é engraçado que a vida vai colocando cada um no seu devido lugar, né? Isso é fabuloso, né? Pensar que todo mundo que um dia pisou em ti hoje está abaixo de você. Você não precisou fazer nada. Não precisa fazer nada. Nada. Né? A vida se encarregou de colocar cada um no seu devido lugar. Cuidado com isso. A filha dessa mulher engravidou fora do sagrado matrimônio, precocemente, na adolescência, toda aquela vida miserável de novo, né? Cuidado com a tua língua, né? E dali vieram 3 filhos para minha irmã. A minha mãe cuidou, minha mãe zelou, se esforçou. A gente não tinha a menor condição de aguentar mais isso e veio. Ela se juntou com esse cara, era agredida, a gente também não sabia, porque ela era ameaçada, ela não contava. Né? Até que meu pai entrou na jogada, porque meu pai ficou muitos anos a gente sem contato, até que a gente se reencontrou. E ele deu uma casa para ela lá em Juí, a gente achou que o sofrimento da minha mãe ia passar. Ajudamos materialmente com o que pudemos, né? Eu mesmo, eu mandava, nossa, eu ajudei com o que eu podia, eu ajudei muito. Ajudei as filhas, né? Problemas sérios que geralmente pessoas pobres não têm como resolver. Mas, né, ela teve problema jurídico, eu resolvi, foi absolvida. Teve problemas, sofreu violência também de um namoradinho, essa minha sobrinha mais velha. Ajudei, protegi, cuidei. O cara desapareceu de medo, né? Teve problemas de gestação, resolvemos a pedido dela, né, que se ela quisesse ter também, resolvemos. Gêmeos. Então são muitas questões, né? E essa minha irmã sempre foi muito egoísta, chantagista e manipuladora, sempre, desde muito tempo. Ela se acostumou, se habituou a conseguir as coisas por meio desse sistema de manipulação, se vitimizando. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho. Tanto que às vezes eu compro um presente para minha mãe, por exemplo, aí eu mando para ela porque eu acho que ela vai ficar feliz que eu estou dando um presente para minha mãe. Para mim você não dá mais nada, ela diz. Né? Então uma pessoa realmente que não evoluiu. E o cérebro, gente, quando você não exercita, ele atrofia. Então hoje ela tem 30 e tantos anos e parou, não está acompanhando, está fora. O simples fato de eu ter dito para ela, olha, você precisa escolher se tu quer viver ou se tu quer morrer, foi o suficiente para ela me bloquear, às vezes no WhatsApp e tal, não sei mais nada sobre ela. Então eu entrei em contato com a minha mãe e disse, olha, prepare-se para o pior, porque é claro que uma pessoa que quer se suicidar, ela faz, ela não fica ameaçando como a minha irmã faz há anos. De toda maneira, ela pode querer fazer isso, ir às vias de fato, como uma estratégia de manipulação, para atribuir culpa a nós, para que nós nos sintamos culpados. Por via das dúvidas, minha mãe está indo para lá em breve já, para Ijuí, para verificar a possibilidade de um acordo com essa mulher. A minha sobrinha que vive com ela, que é a única que está vivendo com ela, está com depressão infantil. Por que será? Era uma criança feliz, animada, está absolvendo a doença da mãe. É claro, você imagina você ver com uma pessoa tóxica desse jeito, porque ela é uma mãe narcisista, ela era agressiva com as filhas, tá? E a criança está assimilando. Eu falei, a gente precisa tirar essa criança de lá, entregar para o pai aqui, e se ela quiser tocar a vida dela por outros caminhos, não há o que fazer, gente. Se a pessoa não quer ser ajudada, eu quis ser ajudado e me ajudar, e eu agarrei a chance quando apareceu, né? Uma vizinha aqui de baixo,
Uma guria bonita, bem nascida, sabe? Dentista, linda guria, linda. Ela faleceu com 27 anos. A síndrome dos 27, né? E eu lembro que eu escutava, às vezes, pegadas no andar de baixo, e eu não entendia nada, estranho, mas eu não ouvia vozes, né? Quando eu desço pela portaria, era um domingo pela manhã, a família dela inteira, isso que era gente bem posicionada, sabe? Chorando e tal. Mas a família ia fazer o quê? Eu acredito que a família tenha respeitado o espaço dela, né? Eu acho que a família ligava, imagino eu, porque eles estavam todos aqui no dia seguinte. Não acho que a família tenha sido relapsa. É porque às vezes não tem o que fazer. Ela estava tomando medicamento, ela teve um surto lá, surtou, e teve uma overdose de medicamentos. E é verdade, quando a pessoa entra numa depressão muito profunda, ela perde realmente a conexão com a realidade e o apego à vida. O instinto de morte fala mais alto. Nós temos esses instintos dentro de nós, né? Quando aconteceu comigo, porque existem formas e formas de você cometer suicídio. Na verdade, quando eu passei por aquele período de depressão, as drogas era o me agarrei naquilo ali. Num primeiro momento, eu disse, ou eu uso isso aqui, ou eu vou cortar os pulsos. Eu lembro a primeira vez que eu usei. Eu lembro o primeiro pensamento que eu tive. Eu falei, finalmente encontrei paz. Finalmente tem paz. Gente, eu nunca vou esquecer. Eu estava dando umas risadas, que você ficou um pouco alterado e tal. Maconha. Eu falei, nossa, paz. Aí uma amiga minha me disse na época, assim, foi um pouco antes de eu abandonar a seita, completamente surtado, eu não fiz de maneira racional como vocês têm a oportunidade de fazer. Eu era uma criança, uma adolescente. Minha mãe é uma alienada, despreparada, louca, né? Uma família toda desorganizada, minha mãe lá buscando a salvação dela, os filhos todos perdidos na vida e ela focada na igreja. Como é que você não consegue enxergar que a tua obrigação é com teus filhos? Ela estava, entretanto, visita de professora visitante ela fazia, servia com o presidente da primária, dava almoço para missionário, fazia vaquinha para missionário e para missão, e os filhos perdidos no mundo. E ela não fazia nada. Ela se arrepende muito disso. E ela se corrigiu, tá? E ela deu sinais de que ela mudou. Deu bons sinais, então, enfim. Mas acontece, né? Ai, gente, peraí, eu não posso perder o fio da meada aqui, né? Então, essa desorganização toda da família, né? E minha mãe perdida ali, focada na igreja, essa religião, né? Pressionando e tal. E não foi nada fácil. Quando eu fui às vias de fato no suicídio, que é uma coisa planejada, eu acho tão esquisito. Eu lembrei, eu estava falando da paz que eu senti a primeira vez que eu... lembrei. Desculpa, gente, me perdi porque minha gata se mexeu ali. Um pouco antes de eu surtar, que foi uma coisa surtada, né? Eu falei, eu sou um desertor, eu não sou nada, agora eu quero morrer. Porque me ensinaram a seita, era tudo no inconsciente, que fora da organização é impossível ter paz. A paz é lá dentro. Felicidade, proteção e prosperidade é lá dentro. Se você estiver fora, você está condenado. Eu introduzi tudo inconsciente, sem ver aqui. Olha o gatilho, olha o que eles fazem com você. Eu falo que isso são ataduras, são amarras, tá? São travas que eles vão te colocando e você incorpora na tua vida e não percebe. Que você se sabota porque eles te ensinam a você se sabotar. Porque assim eles te seguram lá dentro, você volta com medo, ou você não sai. E quando sai, se ferra, se sabota porque eles te ensinaram que é impossível ser feliz, então você age contra si próprio, em seu desfavor, e depois você volta humildezinho, bonitinho, perdão. Nunca, jamais pediria perdão para uma gente. Eles é que me devem perdão. Eles é que devem perdão na minha família. Eles é que nos espoliaram. Eles é que nos ludibriaram. Eles são responsáveis por toda a desgraça que aconteceu na minha vida e na vida da minha família. Tá? Mas muito bem. Ela me disse assim, um pouco antes de eu sair da estrada, ela falou assim, a sua paz você vai encontrar quando você for missionário. Quando ela me falou isso, ela me falou por telefone. Eu senti uma coisa assim, falei, nossa, eu vou surtar aquilo ali. Eu já estava surtando. E ninguém se dava conta. Esses líderes não são chamados espiritualmente. Eu, com 17 anos, eu estava tomando remédio psiquiátrico. Né? Encontrei um psiquiatra maluco, ele me deu um remédio levezinho. Não era nem tarja preta. E eu não gostei, porque eu queria dar uma de louco também, aumentava a dose e tal. Eu encontrei um grande psiquiatra chamado Rani Berganeto. Top! Inclusive, ele tinha a clínica a uma quadra aqui de casa, né? Eu não morava aqui nessa época, tá?
Eu morava na periferia. É, ele fez acupuntura em mim, mandou tomar chá, eu odeio chá, o único chá que eu tomo é o chimarrão, né? Eu não gosto de chá. Mas eu comecei a melhorar. Eu lembro quando eu cheguei na clínica dele, ele falou assim, você tá bebendo demais, né? Eu falei, tô. Eu tava com o rosto desse tamanho, magro. Ele falou, vamos trabalhar isso aí, né? E comecei a buscar ajuda de médicos, porque dentro da religião dos mormons há uma resistência enorme. Eu lembro que tinha gente que me dizia assim, você está muito novo para estar usando isso aí, bobagem, vai ler as escrituras. Tá? Eles muitas vezes não recomendam um tratamento médico para resolver essas questões, essas ansiedades, esses distúrbios que a gente vai dizendo, por que esse guri está tão triste? Eu era visto como um maloqueiro, como um marginal, está se drogando, não presta. Não, a pessoa está doente, doente. Você nunca adoeceu? Não, mas você é fraco. Quantos vêm até aqui para falar? Só que assim, eu sou fraco, mas onde você está e onde eu estou? Se você quer jogar, coloca na mesa o que você faz de tão importante. Coloca ali. Tem gente aqui que entra aqui no meu canal e você é fraco, você foi se drogar porque você quis. Aí você vai lá no perfilzinho, você vê um baita do miserável, que não sabe nem o que é, sabe? Não sabe o que é uma universidade, não sabe o que é uma viagem internacional, não sabe nada, é um ignorante completo, não tem leitura de nada, é um estúpido e aponta para os outros. Então, se é para apontar, neném, vem aqui e mostra quem você é, né? Para chamar as pessoas de fracas. Fica aí na tua fé, viva a tua religião e morra lá dentro, né? Quem sabe a gente não se encontra no inferno? Pode ser. E muito bem. Eu lembro que essa dor me perseguiu demais. Eu explodi. Entrei num quadro depressivo, gente. Terrível, terrível. Minha mãe na igreja, minha irmã já estava vivendo a vida dela, eu perdido nas ruas, não sabia o que eu estava fazendo, ninguém se preocupando, ninguém. Eu ajudava todo mundo na igreja, eu estava lá cedo, eu tinha chamados, eu tocava o piano, eu ganhava os prêmios todos lá de oratória, nos esportes, eu fazia coisas, ninguém me ajudou. Tudo bem também. Não, ele tá fraco na fé. Tá fraco na fé, não andou a segunda milha, já estava fraco. Não leu as escrituras, tá vendo o que deu? Eu lia, eu estudava as escrituras lá uns 3, 4 horas por dia. Tinha livros, tinha cadernos anotados, porque eu sempre estudei muito, né? Ainda bem que hoje eu direciono essa minha vocação para os estudos para algo que me traga proveito, porque eu fui salvo graças a isso, por estudar, por gostar disso. Foi o que me salvou, né? Quando eu tentei, porque droga não resolvia, balada não resolvia, amanhecia eu tava vivo, aí eu comecei realmente, falei, eu preciso acabar com isso, porque minha vida tá uma merda, eu não tenho ninguém, família não tinha, ajuda não tinha. Aí eu tentei, eu falei assim, estudei o lugar, eu já detalhei bem para vocês isso em outros vídeos, mas eu fui até aquela ponte, eu falei, hoje vai, porque eu vi que não passava ninguém em certo horário da madrugada ali, entendeu? É a ponte que liga a rua Itapeva aqui em cima com a Peixoto Gomide, aquela pontezinha atrás do MASP, do Museu de Arte de São Paulo. Pois eu não pensei duas vezes. Eu corri, desci as escadinhas e passei o corpo por ela e me segurei. Falei, vai ser agora. De repente eu escuto uma voz. Eu não sei o que aconteceu, porque a gente não tem noção, né? Como aconteceu com a minha vizinha aqui de baixo. Você perde a conexão com a realidade. A alucinação é tanto, o seu desespero é tanto que você perde, né? Eu escutei uma voz, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Aí eu olhei para ela assim, mas eu não entendi o que estava acontecendo. Aí eu, quando de repente, gente, eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, mas o que eu acho que foi muito rápido. Acho. Leve uma gravata assim por trás, eu olho, tem 3 viaturas, eu falei, como? A primeira coisa, aí eu voltei. Falei, como? Como que eu estudei o lugar, eu saí, como isso pode ter acontecido? Na verdade, eles depois me falaram, olha, a moça estava num carro estacionado com a amiga na frente e viu você. E aqui nessa região, você sabe, você chama a polícia, em 2 minutos eles chegam, né? Estão sempre por aqui e tal, diferente do que a vida na periferia, né? Que seria que chegam depois de 2 horas, né? Aqui não, aqui, que você fala assim, eles chegam armados com 3, 4 carros, né? É diferente aqui a coisa, né? Então, quer dizer, você perde a conexão, e o meu medo é que aconteça isso com a minha irmã, entendeu? E isso é o meu grande medo, né? Porque as dores são muitas, né? Mas eu acho que, cara, quem lamenta vai sofrer mais. Quem lamenta vai sofrer mais, tá?
vai sofrer mais. Então vamos encarar, vamos crescer. Conforme você vai vencendo desafios na vida, você vai se estabelecendo. Quando a gente se estabelece metas e objetivos, que às vezes parecem inalcançáveis, e quando você alcança, isso te fortalece, você cresce com aquilo. O ideal mesmo é termos sempre planos, objetivos, por mais mirabolantes que pareçam. Vou correr atrás disso, vou concretizar, vou planejar, vou atrás, vou insistir. Tá, se eu tentei muito e não consegui, pelo menos eu fiz, vou mudar a estratégia, vou tentar outra coisa, mas também não vou parar no tempo. Quero ser, sei lá, diplomata. Tentou 5 anos, 6 anos, que é muito difícil o concurso. Não consegui, vou desistir disso, mas vou tentar outra coisa. Talvez não seja a minha praia, talvez eu realmente, né, tenha algumas travas ali. Vou tentar outra coisa. Né? Que também a gente não pode insistir o resto da vida num projeto que não vai para frente. Aí você está com 80 anos, não conseguiu. Enfim, né? Temos também que saber a hora de mudar os planos. Né? Mas minha irmã não tem essa iniciativa. Não tem nenhuma iniciativa para nada. Não reage diante de nada, não vai dar uma caminhada. Assim, fuma cigarro, que é uma coisa, que é um vício terrível, né? É muito triste, sabe? E eu tenho estado muito preocupado com ela. Muito preocupado. Só que a gente não consegue, a gente não ajuda quem não quer ser ajudado. É impossível. Impossível. Né? Pensa bem, porque a vida já é tão dura, gente. A gente já passa por tanta coisa, né? E a gente vai descobrindo também no caminho que essas dificuldades às vezes nos ajudam, né? Às vezes a gente vai carregar pro resto da vida alguns transtornos, mas pelo menos a gente ganha força, né? Porque quem passa por muita coisa se torna forte, né? A gente é resiliente, né? Para aguentar, para suportar e para colher o que é bom, porque a vida, a meu ver, é uma merda. Uma merda. O que eu gosto da vida? Por que eu aprendi a, né, gostar, tolerar e às vezes até ser feliz? Por conta dessa dinâmica, dessa criatividade, de me esforçar, de ir atrás, de me ocupar, de ocupar minha cabeça, porque mente vazia é oficina do diabo, e isso é verdade, isso você aprende até nos cursos universitários, isso, né? A cabeça começa a te sabotar, isso com qualquer ser humano, tá? Porque a vida em si, o passarinho tá cantando, por favor, né? Vamos combinar, né? Não vem com essa pra cima de mim, não. Eu quero viver, eu quero conhecer o mundo, sempre quis, né? Eu quero ter diplomas, eu sempre achei lindo as pessoas que fazem doutorado, acho chiquérrimo isso aí, acho muito chique, né? Tem gente que acha chique vestir uma roupa que eu também acho lindo, uma marca bacana, uma grife e tal, mas é muito interessante uma pessoa culta, instruída, isso é maravilhoso, né? Isso é chique de verdade. E são essas ambições que vão ajudando a gente a superar e a lidar com isso, né? Isso é bacana, viu? Vejam então que muito do que aconteceu na nossa família foi impulsionada por essa religião, as depressões, né? Uma mãe que estava focada na igreja, esquecendo dos filhos, achando que o importante era estar lá, porque ensinaram para ela também, olha o que me lembrei agora, que se você educar os seus filhos dentro do caminho reto e apertado e estreito, que é a Organização dos Santos dos Últimos Dias, popularmente conhecida como Mormons, apelido esse que eles rejeitam agora, se você educá-los ali dentro, eles podem até se desviar do caminho, mas eles voltarão. A promessa não se cumpriu até hoje. Os 4 filhos estão fora, libertos e muito felizes e obrigados, assim, né? Cada um na sua, né? Minha irmã com o probleminha dela lá, mas eu acho que se ela tiver que escolher entre viver uma vida de pecados, entre aspas, ou uma vida de desregrada e ir para a igreja mormon, acho que ela prefere ser quem ela é mesmo. Né? Eu acho que não tem nenhuma possibilidade de nós voltarmos para aquela organização que tanto mal nos causou. E aí há pessoas que estão lá dentro que não vão sair nunca, porque elas ocupam grandes, altas posições. Os benefícios são para elas. As pessoas que não estão lá no topo, são meros robozinhos. Se tiver que escolher alguém para ser o bode expiatório para responder pelos pecados da humanidade, serão sempre os mais frágeis, os mais vulneráveis. É por isso que eles não saem, eles se beneficiam. Tem altos chamados, olha a vaidade humana. Um bispo, o cara é chamado para ser bispo, é como se fosse um padre, tá? Nossa, ele é apoiado, levanta e apoia o líder com a mão direita, não sei o que. No mesmo dia que aquela pessoa se torna assediada, ela é vista por todos, todo mundo em cima daquela pessoa. Olha o ego, gente, nós somos seres de ego, que é a nossa grande pedra de tropeço também, né? Entendeu ou não? É isso aí, gente. Vamos lá, vamos trabalhar? Beijo para vocês. Cuidado com a depressão.
Se você identificar algum sintoma, procure ajuda médica. Não vai se enfiar num livro louco lá, sabe? Procure os profissionais de saúde, são eles que podem te ajudar. E tenha em mente que é muito essencial que você tome a decisão de melhorar também. Faça a sua parte. Tá legal? Beijão, nos vemos em breve. Tchau, tchau.